O próximo evento importante previsto na profecia bíblica é o rapto dos fiéis por Jesus Cristo. Ele prometeu voltar à terra para levar seu povo. Em João 14, versículos 1 a 3, disse Jesus: "Não perturbes os teus corações. Você acredita em Deus e acredita em mim. A casa do meu pai tem muitos quartos. Se não for isso, eu lhe diria que vou lá preparar um lugar para você. Se for preparar um lugar, voltarei e levarei você comigo, para também estar onde eu estou." Depois de sua ressurreição, Jesus subiu ao céu, e os discípulos testemunharam sua ascensão. No primeiro versículo 9 a 11a. Lemos: depois que ele disse isso, ele foi levado diante deles, e uma nuvem o atingiu da sua vista. Quando ele estava indo, eles olharam atentamente para o céu, e de repente 2 homens vestidos de branco ficaram ao lado deles. Os homens da Galileia disseram: "Por que estáis aqui a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de você para o céu, voltará da mesma forma que o viu ir para o céu." Esses versículos destacam 2 coisas. Primeiro, o Jesus que voltará é o mesmo que viveu aqui e subiu ao céu após a ressurreição. Segundo, ele voltará da mesma maneira que subiu. O arrebatamento da igreja é o próximo evento na linha cronológica profética de Deus, sendo uma das grandes esperanças da fé cristã e envolto em mistério. Quando acontecerá? Como será essa experiência? O que a Bíblia ensina sobre o rapamento? Quando o Senhor voltar, descendo do céu, sua aparência e a subida do seu povo para encontrá-lo no ar serão visíveis a todos, um evento conhecido como o rapto. O rapturamento é talvez a profecia mais importante para nós, porque pode ter um impacto direto em nossas vidas. Este vídeo explicará o que é o raptor e suas implicações pessoais e práticas. Para entender melhor o rapto, precisamos olhar para outras passagens da Bíblia que falam sobre o assunto. Por exemplo, no 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17, Pavlo escreve que o próprio Senhor descerá do céu com um alto ordem, com a voz do arcanjo e com o chamado de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ainda estamos vivos seremos levados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar e ficaremos com Ele para sempre. Esta passagem reforça a ideia de que o rapto será um evento repentino e glorioso, onde os fiéis, tanto os que já morreram como os que ainda estão vivos, serão levados para encontrar Jesus no ar. Este é um evento que traz esperança e conforto, pois promete a reunião dos crentes com o Senhor. No entanto, o rapto também levanta muitas perguntas. Quando isso acontecerá? Como podemos nos preparar? A Bíblia não dá uma data, mas nos incentiva a estar prontos, viver segundo Cristo e manter a fé forte. Além disso, é importante considerar as implicações práticas do rapto. Como essa crença deve influenciar nossa vida diária? A esperança de arrebatamento deve nos motivar a viver uma vida piedosa, amar e servir os outros e compartilhar a mensagem da salvação com aqueles ao nosso redor. A expectativa de retorno de Jesus deve nos encher de alegria e nos inspirar a viver de uma maneira que honre Deus. O termo rapture vem da tradução latina do 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, onde a palavra grego harpezo é traduzida para rápio em latino. A palavra harpezo aparece 4 vezes no Novo Testamento, com significados diferentes, ajudando a entender o que Paulo diz. Paulo diz que nós que estamos vivos seremos pegos nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Primeiro, o harpazo pode significar forçar. Isso indica que o poder de Cristo será usado para libertar os crentes vivos e mortos do último inimigo, que é a morte. Segundo, o harpazo pode significar reivindicar ansiosamente por si mesmo. Cristo nos comprou com o seu sangue e voltará para reivindicar aqueles que são dele. Terceiro, o harpazo pode significar arrancar rapidamente. O arrebatamento acontecerá em um piscar de olhos. O quarto harpazo também pode ser traduzido como resgate da destruição. Esta interpretação apoia a ideia de que o rapto libertará a igreja dos horrores da tribulação de 7 anos. Existem 3 passagens que falam sobre o rapto.
João 14, versículos 1 a 3, 1 Coríntios 15, versículos 50 a 57 e 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. As palavras de Paulo no 1 Tessalonicenses são as mais detalhadas e formam a base para a discussão sobre o rapto. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18: Não queremos que sejais desinformados sobre aqueles que dormem na morte, para não ficarem tristes como os outros que não têm esperança. Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele, segundo a palavra do Senhor. Digamo-vos que nós, que estamos vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precedemos aqueles que adormeceram. Essas passagens são essenciais para entender o rapto. Eles mostram que os vivos e os mortos em Cristo serão levados para encontrar o Senhor no ar. Isso deve trazer conforto e esperança aos crentes, pois promete uma reunião com o Senhor e com aqueles que já faleceram. O arrebatamento é central na fé cristã e deve nos incentivar a viver segundo os ensinamentos de Jesus. É um lembrete constante de que devemos estar prontos, viver uma vida de serviço, amor e fé, esperando o dia em que encontraremos o Senhor. A expectativa do arrebatamento nos enche de alegria e nos inspira a ser melhores, refletindo a luz de Cristo. O rapto também nos lembra a importância de compartilhar a mensagem da salvação com os outros. Cristo voltará e devemos falar dessa esperança com nossos amigos e familiares para que estejam preparados. Devemos viver como se o arrebatamento pudesse ocorrer a qualquer instante, mantendo nossa fé forte e alinhada com os princípios de Deus. O próprio Senhor descerá do céu com um grito ordenante, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, que ainda estamos vivos e permaneceremos, seremos pegos com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, conforte-se com essas palavras. Esta revelação foi compartilhada por Paul para abordar uma preocupação prática dos cristãos em Tessalônica. Eles estavam preocupados com o destino dos cristãos que haviam morrido antes da segunda vinda de Cristo, e questionaram se o raptamento já havia ocorrido. Paulo diz que o rapto ocorrerá num instante, num piscar de olhos, como descrito em 1 Coríntios 15, 52. Em um momento, no piscar de olhos da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão impecáveis, e nós seremos mudados. O Senhor chamará os fiéis rapidamente. O povo de Deus de todas as idades, os discípulos, os mártires ao longo dos séculos, seus ancestrais piedes e muitos outros se levantarão de seus túmulos no rapto. Essas passagens sobre o rapto deixam claro que é destinado apenas aos crentes, inclusive crianças inocentes. Aqueles que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador não serão arrapados na presença do Senhor, mas enfrentarão os horrores da tribulação. Jesus dirigiu os seus discípulos, que claramente crentes em João 14, versículos 1 a 3, prometendo preparar um lugar para eles na casa de seu Pai. Eles, como os cristãos de hoje, são membros da família da fé. Voltarei e levarei você para estar comigo para descrever o rapto ou a reunião de Jesus Cristo com seus fiéis seguidores. O arrebatamento é apenas para os crentes. Só os seguidores de Cristo serão levados ao céu quando ele voltar. O rapto, como descrito por Paul, é um evento que trará grande conforto e esperança aos crentes. No momento designado por Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então os vivos serão transformados e unidos para encontrar o Senhor no ar. Esta promessa é fonte de conforto, especialmente para aqueles que perderam seus entes queridos que morreram em Cristo, sabendo que todos serão reunidos com o Senhor. A expectativa de raptar deve inspirar os crentes a viver uma vida de piedade, serviço e amor. Cristo pode voltar a qualquer momento. Devemos viver de forma que honre a Deus e compartilhar o Evangelho com outros. A urgência desta mensagem é clara, pois aqueles que não estão em Cristo enfrentarão tempos difíceis durante a tribulação. Além disso, a promessa do raptamento reforça a importância de estar preparado espiritualmente. Devemos viver todos os dias na fidelidade a Deus, procurando crescer na fé e ajudar outros. A
A esperança do rapto nos lembra que nossa vida aqui na Terra é temporária e que temos um futuro eterno com Cristo. O Senhor enviará seus anjos com um alto chamado de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma extremidade dos céus para a outra. Observe que isto não se refere à igreja sendo rapada, mas sim aos que permanecem na terra, os escolhidos por Deus. O fato de que vários outros aspectos da profecia que ocorrerão após o rapto estão tomando forma hoje, indica que a profecia bíblica pode estar à beira do cumprimento. Como crentes, isso deve nos incentivar a esperar ansiosamente a eternidade com Cristo. O retorno iminente de Jesus deve nos motivar a viver segundo seus ensinamentos e espalhar sua mensagem. Como Jesus instruiu os seus discípulos antes de deixar a terra, por isso vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei. E certamente estou convosco sempre, até o fim da época. Esta instrução de Jesus encapsula o mandamento final e global dado aos seus seguidores, reforçando a urgência de sua missão em um mundo que espera a redenção final. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações não é apenas orientação, é um chamado à ação, instando os crentes a se envolverem ativamente na transformação da vida em todo o mundo, ensinando-os sobre a salvação através de Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos. O som alto da trombeta marcará o início de uma nova era, quando os anjos reunirão os eleitos dos 4 cantos da terra. Esta imagem poderosa nos lembra a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas e a importância de estar preparados para este grande dia. A Bíblia nos chama a viver vigilantemente, sempre pronto para o retorno de Jesus, mantendo nossa fé forte e nossas ações alinhadas com os ensinamentos divos. Enquanto esperamos este momento glorioso, devemos lembrar a importância da nossa missão aqui na Terra. Jesus nos deixou uma tarefa clara de compartilhar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Isso envolve não apenas falar sobre fé, mas também viver de uma forma que reflete os valores e princípios de Cristo. Somos chamados a ser luz no mundo, mostrando o amor de Deus através das nossas ações. A urgência desta missão é evidente quando consideramos os sinais dos tempos e a proximidade da realização das profecias bíblicas. Devemos usar nosso tempo para alcançar muitas pessoas, oferecendo-lhes a esperança e salvação em Jesus. Esta é a essência do Evangelho, uma mensagem de amor, redenção e vida eterna que deve ser compartilhada com todos. Além de evangelizar, devemos nos dedicar a viver uma vida santa e piedosa, servir os outros e procurar crescer em nosso relacionamento com Deus. Isso nos prepara não apenas para o arrebatamento, mas também para enfrentar os desafios da vida com a garantia de que Deus está conosco. Jesus prometeu estar sempre ao nosso lado, nos dando força e coragem para continuar na fé. O apelo e os eventos que seguirão nosso chamado a agir para todos os crentes. Devemos nos preparar espiritualmente e emocionalmente, fortalecer a fé e viver segundo os ensinamentos de Jesus. Cumprimos nosso papel de embaixadores do reino de Deus, trazendo luz e esperança para o mundo. A expectativa do retorno de Cristo nos motiva a ser diligentes na fé e a compartilhar o amor de Deus com todos ao nosso redor. A garantia de Jesus de que estou sempre convosco até o fim da era oferece conforto extraordinário e uma promessa de presença divina constante, independentemente dos desafios ou circunstâncias. Isso é especialmente significativo ao considerar o contexto do raptamento, onde a esperança de uma futura reunião com o Senhor serve como consolação e motivação para persistir na fé. Os sinais dos tempos sugerem a proximidade desses eventos proféticos. Os crentes são chamados a viver de forma que reflita as virtudes do reino dos céus. Isso inclui praticar misericórdia, justiça e amor incondicional, chegar aos necessitados e divulgar a boa notícia do Evangelho com um entusiasmo renovado. Portanto, a iminência do rapto e a realização das profecias devem inspirar uma vida fervente e dedicada, sabendo que cada ação realizada em nome de Cristo contribui para o maior plano de Deus para a humanidade. Neste intervalo, enquanto o mundo aguarda a consumação dos tempos, a Igreja é chamada a ser farol de esperança e testemunha da verdade eterna de que a redenção em Cristo é completa e a promessa do seu retorno é certa.
Jesus prometeu estar sempre conosco até ao fim da época. É um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos. Esta garantia de presença divina é a fonte de força em tempos de dificuldade e incerteza. Sabendo que Jesus está ao nosso lado, encoraja-nos a enfrentar os desafios com coragem e fé, confiando em que Ele nos guiará e nos sustentará. Quando observamos os sinais dos tempos e reconhecemos a proximidade dos eventos proféticos, somos chamados a viver vidas que refletem os valores do reino de Deus. Isso significa demonstrar compaixão, lutar pela justiça e amar incondicionalmente. Devemos ser uma luz em um mundo frequentemente escuro, mostrando o amor de Cristo. A missão de divulgar o Evangelho se torna mais urgente à medida que as profecias se cumprem. Somos chamados a compartilhar a mensagem da salvação com paixão, ajudando outros a encontrar esperança em Cristo. Todo ato gentil, toda palavra de encorajamento e cada gesto de amor conta para o maior plano de Deus. Vivendo com essa expectativa, somos motivados a ser diligentes na fé e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. A iminência do rapto nos lembra que nosso tempo aqui é curto e precioso. Devemos viver com propósito e honrar Deus em tudo o que fazemos. A certeza do retorno de Cristo e a realização das profecias bíblicas nos dão uma perspectiva eterna que transforma nosso modo de vida. Em vez de ser consumidos por preocupações temporais, somos chamados a nos concentrar no que é eterno. Isso nos motiva a investir em relacionamentos, crescer espiritualmente e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Enquanto esperamos o dia glorioso do retorno do Senhor, somos fortalecidos pela sua promessa de presença constante. Essa garantia nos dá paz na tempestade da vida e nos enche de esperança para o futuro. Sabemos que no final tudo será restaurado e cumprido de acordo com a vontade perfeita de Deus. Portanto, vivamos com expectativa e dedicação, sabendo que todos os dias nos aproximam do cumprimento das promessas de Deus. Sejamos fiéis na nossa missão, espalhando o amor de Cristo e preparando o caminho para seu retorno. Quando avançamos, que a certeza de sua presença nos guie e nos fortaleça, mantenha-nos firmes na fé até o dia em que estaremos com o Senhor para sempre.